Pronto, nono ano, oitavo ano, perdão. Vamos continuar nossa aula. A gente tinha parado aí, dar alguns exemplos para vocês sobre a voz passiva, né? Como apassivar algumas estruturas. Né? Usamos o exemplo do livro, que era dos cangaceiros, né? Paramos na página 103, onde eu falava para vocês sobre o uso da voz passiva e como a gente poderia converter da voz ativa para a voz passiva, né? Então, vamos utilizar o mesmo exemplo presente no livro. Jogavam cartas. Eu vou conferir aqui no livro quais eram os exemplos presentes para a gente poder fazer a troca. Mas, de qualquer forma, não, eu vou formar outros exemplos aqui, não tem problema não, tá? Vou formar outros exemplos aqui, tá? Os cangaceiros jogavam cartas, os cangaceiros estudavam português, que a gente sabe que não é verdade. Para quem não sabe, pessoal, cangaceiro naquele tempo era um grupo de pessoas que ficavam badernando por aí, né? Quase como se fossem ladrões, né? Só que algumas pessoas os tinham como heróis e outras como vilões, né? Mas tudo bem. Então, os cangaceiros estudavam português, jogavam cartas, e os cangaceiros limpavam a casa, o que a gente sabe que é mentira, né? Pronto, mas de qualquer forma temos aqui alguns exemplos e com esses exemplos a gente consegue trabalhar, beleza? Primeiramente, a gente tem aqui o verbo jogavam cartas, verbo jogar, né? Temos o verbo estudar, estudavam português, e temos o verbo limpar, limpavam a casa. Todos esses verbos aí, como vocês estão vendo, e que eu expliquei na aula passada, eles são verbos transitivos diretos, ou seja, eles requerem um objeto direto. Você precisa ter um objeto direto para complementar o significado do verbo, tá bom? Por isso são chamados de verbos transitivos diretos, tá? Temos aqui os cangaceiros jogavam cartas, estudavam português e limpavam a casa. Professor, é possível apassivar esses verbos, essas orações? Sim, é possível apassivá-los. Como? Considerando que eles são transitivos diretos, então não tem nenhum empecilho. Vamos ter que seguir apenas aquela mesma estrutura, aquela regrinha que eu mencionei para vocês mais cedo. Qual era a regrinha, professor? Vamos lá. Voz passiva, temos sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo ser, né? Temos o verbo principal e formamos a estrutura do verbo da voz passiva, tá bom? Essa é a estrutura que precisa estar presente na voz passiva, tá bom? Verbo principal. Bom, perfeito. Vamos lá? Vamos pegar aqui a primeira. Os cangaceiros jogavam cartas. Vamos pegar aqui o verbo, vamos pegar o objeto, né? Que são cartas, e vai se transformar em sujeito, né? De objeto vai passar a ser sujeito. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu mover um pouco mais para cá. Pronto. Então, vai passar a ser, os cangaceiros jogavam cartas, as cartas vão passar a ser o sujeito, né? Cartas. Pronto. Depois do sujeito temos o quê? O verbo auxiliar, que é o verbo ser, né? Nesse caso aí, como estava no passado, jogavam, então o verbo ser também tem que vir no passado. Tá bom? Então, cartas eram ou foram, né? Eram ou foram, depende aí do, do tempo que você quiser usar, né? Se for pretérito perfeito ou imperfeito. Então, cartas foram, e agora temos o verbo principal, né? Que é o verbo jogar. Só que o verbo principal, como a gente sabe, ele tem que vir no particípio. Qual é o particípio do verbo jogar? Jogadas. Cartas foram jogadas. Nesse caso aí, eram, porque jogavam. Bom, então, cartas eram jogadas. Beleza? Conseguimos aí apassivar a oração. Ou seja, o objeto passou a ser sujeito, acrescentamos o verbo auxiliar ser, e em seguida o verbo principal
jogadas, tá bom? Pronto, muito bem. Os cangaceiros estudavam português, tá bom? Os cangaceiros estudavam português. Nesse caso, vai fazer o quê, pessoal? Vamos pegar o português e transformá-lo em sujeito. Então, nesse caso aí, ó, português, né? Vai passar a ser o sujeito. Temos aí o verbo estudar, né? Mas antes do verbo estudar, precisamos acrescentar o verbo auxiliar, né? Que é o verbo ser. Português era. E agora temos o verbo estudar, que deve vir no particípio. Português era estudado. Tá bom? Muito bem. E o último, os cangaceiros limpavam a casa. E aí? Vamos analisar quem é o objeto aí? A casa. Então, a casa vai passar a ser o quê? O sujeito, beleza? A casa. Vamos acrescentar agora o verbo auxiliar, que é o verbo ser no passado, né? A casa era. E o particípio do verbo limpar é limpa, tá bom? Algumas pessoas dizem limpada, tá? É um verbo abundante. O que é que significa um verbo abundante, professor? É um verbo que tem várias formas de ser conjugadas, tá bom? Algumas pessoas dizem limpado, limpada, a casa foi limpada. Então, pode ser também, beleza? Pode ser também limpada, a casa era limpada, pode ser também, tá? A casa era limpa. Tem duas formas aí de você usar o particípio do verbo limpar, limpada ou limpa, né? O mais comum, eu acho que o pessoal fala limpada, né? Eu acho que é o mais comum. Porém, ambos estão corretos gramaticalmente falando, considerando que eles têm são verbos abundantes, ou seja, eles têm verbos, eles têm formas variadas, tá bom? Então, a casa era limpa. E por aí finalizamos aí a nossa aula. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Na próxima aula a gente vai continuar. Eu vou explicar para vocês onde é que vai ficar o sujeito, tá bom? O sujeito aqui, ó, que sumiu, né? Ele aparentemente sumiu, ele não foi mencionado aqui. Vou explicar para vocês onde é que ele vai ficar, para onde é que ele foi, beleza? Qualquer dúvida, manda lá no Class App, assistem as aulas. Tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida, podem falar comigo, beleza? Fique com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal.